tirar a dúvida. Vamos lá? Lembrando que esse arquivo está disponível para vocês lá na pasta do terceirão, tá? Revista COC 21, acho que é a revisão para P5, revisão para P5, então uma coisa assim, tá bom? Muito bem, lembrando que a matéria da prova, da Geografia Geral, são os módulos 22, 23, 24, 25, basicamente América Latina, aspectos físicos, aspectos socioeconômicos e também geopolítica. E na Geografia do Brasil, os módulos 13, 14 e 15, um pouquinho do 16, depois eu falo, porque é uma continuação, tá? Módulo 13 é aquele módulo sobre indicadores socioeconômicos do Brasil, 14, indústria brasileira, e por fim, migrações, tá? Vamos começar a revisão, então, módulo 22, América Latina, aspectos físicos. Vocês sabem que a América Latina é formada pelo México, a América Central e a América do Sul. A maior parte das terras latino-americanas ficam entre os trópicos. A América Latina é cortada pelo Trópico de Câncer, é cortada pelo Trópico de Capricórnio, e por isso que predominam climas quentes e úmidos. A parte oriental da América Latina é banhada pelo Oceano Atlântico, já a parte ocidental é banhada pelo Oceano Pacífico. Tem países latino-americanos que têm dois oceanos, como por exemplo Panamá, Costa Rica, Nicarágua, até a própria Colômbia, né? Colômbia também, ó. Colômbia tem a parte do litoral Pacífico e a parte do litoral Atlântico. Agora, é claro, eu não posso dizer que todos os países da América Central são banhados por dois oceanos. Vou provar para vocês, ó. El Salvador, por exemplo, é banhada só pelo Oceano Pacífico. Já Belize é banhada apenas pelo Oceano Atlântico. Ou até mesmo os países caribenhos aqui, né, da América Central Insular, eles são banhados apenas pelo Oceano Atlântico. Beleza? Parte da América Latina fica na região de maior atividade vulcânica e tectônica do mundo, chamado Círculo do Fogo do Pacífico, ó. O oeste da América do Sul, América Central, México, são regiões de falhas tectônicas. Essas falhas tectônicas são ativas, gerando uma série de fenômenos, como por exemplo a Cordilheira dos Andes. Aqui, tem que saber o nome das placas, tá? Tem que saber o nome das placas, ó. A Cordilheira dos Andes é resultado do choque convergente das placas de Nazca e a placa sul-americana. Vou até deixar vocês anotarem com calma. A Cordilheira dos Andes é o resultado do choque convergente da placa de Nazca com a placa sul-americana. Por isso que países como Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, países da América Central, até México, a qualquer momento podem ocorrer terremotos, vulcanismos, né? E temos também a presença dos chamados dobramentos modernos. Placa de Nazca e placa sul-americana. As duas se chocam num movimento convergente, formando a Cordilheira dos Andes. Os pontos mais altos da América do Sul ficam todos eles aqui na região da Cordilheira dos Andes. Indo adiante, hidrografia. As duas maiores bacias hidrográficas da América Latina são Bacia Amazônica e Bacia Platina. Até porque no México não tem muito espaço, na América Central não tem espaço, você olha para cá, Cordilheira dos Andes. Se o rio nascer aqui nos Andes e correr para o Pacífico, não vai ter muito espaço, né? Então geralmente são rios pouco extensos e pouco volumosos. Muito bem, climas. Predominam climas quentes e úmidos na América Latina. Porém, contudo, todavia, temos um pouquinho de clima semiárido, árido no México, aqui na Patagônia, Argentina, até mesmo no Brasil tem clima semiárido, é só lembrar lá do sertão. Mas, no geral, predomínio de climas quentes, úmidos, climas equatoriais, climas tropicais. Claro, se você subir a Cordilheira dos Andes, quanto mais alto, mais frio. É a tal da história, né? A altitude compensa a latitude. Não adianta você estar na linha do Equador, mas lá em Quito, a 2.800 metros de altitude, o clima lá de Quito vai ser um clima temperado, entendeu? Não vai ser quente, mesmo estando na região do Equador, em virtude do fator altitude. Pode perguntar aqui. Não, pode perguntar, não tem problema. Já deu? Tá bom. A vegetação, mesma coisa, predomina a vegetação florestas, né? Florestas tropicais, florestas equatoriais. Embora tenhamos caatinga,
estepes, vegetação desértica, por exemplo, aqui no deserto do Atacama, mas o que predominam são florestas quentes e úmidas. Lembrando que quanto mais alto, mais frio, quanto mais alto, menos chuva, muda o clima, muda a vegetação. Então, se tu estás aqui na Cordilheira dos Andes, você vai ter a chamada vegetação de altitude. Muito bem, furacões. Qual é a parte da América Latina que pode ser afetada por furacões? O norte da América do Sul, a América Central e o México. Furacões se formam sobre a água quente dos oceanos. Então, todo o verão, e o verão aqui acontece nos meses de final de junho, julho, agosto, setembro, é a temporada dos furacões nessa área. Vamos falar então do deserto do Atacama. O deserto do Atacama é um dos desertos mais secos do planeta, só que este ano, depois de quase 10 anos, né? 10, 11 anos, choveu, nevou e deu geada. Beleza? Está aqui o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, e esse deserto, ele é provocado principalmente em virtude dessa corrente marítima aqui, ó, chamada corrente de Humboldt. Anotem aí, é uma corrente fria. Corrente de Humboldt é uma corrente fria. Destaquem aí no material de vocês. Ô, Grega, qual é a relação da corrente de Humboldt com o deserto do Atacama? Vamos lá então, vamos entender. Quando uma massa de ar quente tenta passar por cima dessa água gelada, o choque térmico faz com que chova tudo aqui no oceano e o ar passa seco para o continente, ajudando a formar o deserto do Atacama. Esse nome vocês são obrigados a saber, tá? Corrente de Humboldt é uma corrente fria que banha o oeste da América do Sul. Ela ajuda a criar o deserto do Atacama e também influencia em fenômenos climáticos que nós iremos ver mais para frente. Alguém conseguiu baixar o meu arquivo da aula? Qual que é? O 21? É. O 21 é esse? Não, gente, não pode. Tenta aí. Baixei o 20 e o 21 não é esse. Por que tá... Não, é que tem dois, tá? Tem dois. O arquivo dessa aula, dessa revisão aqui, ó. Tá, só escuta. Não é esse que eu estou falando. Lá na pasta do terceirão tem que ter um arquivo assim, ó. Revisa COC 21, revisão P5. É esse? Ai, Jesus. Ninguém conseguiu ouvir? Vamos continuar aqui. Deixa eu ampliar aqui, rapaz. Vamos nessa então. Rapaziada, agora módulos 23 e 24, a parte mais socioeconômica da América Latina. Vocês sabem que os 33 países da América Latina foram ex-colônias de exploração, principalmente da Espanha, de Portugal, mas também da Inglaterra, da França, da Holanda. E por mais de 3 séculos, essas potências europeias, elas vinham aqui, exploravam as riquezas, levavam para a Europa, deixando as potências europeias cada vez mais ricas e as colônias presas, escravizadas a uma pobreza. Beleza? Lutaram pela independência, mas até hoje não conseguiram se desenvolver. Por quê? Porque, olha um problema sério da América Latina, a maior parte dos países latino-americanos são exportadores de frutas, de minerais, de produtos agrícolas, de produtos pecuários. Em resumo, não conseguiram se libertar da divisão internacional de trabalho imposta pelos colonizadores. Parem para pensar, o que a maior parte dos países latino-americanos vendem são commodities, são produtos de baixo valor agregado, e compram, importam dos países ricos, desenvolvidos, avançados, tecnologias caras, com alto valor agregado. A balança comercial tende a ficar sempre negativa. Isso é um dos desafios que a América Latina vai ter que enfrentar. Grega, mas não tem nenhum país latino-americano industrializado? Tem. Os 3 mais industrializados são Brasil, México e Argentina.
Quando é que esses 3 países se industrializaram? Metade do século XX, anos 30, 40, 50, na lógica da substituição de importações. Olha para cá, não cai em pegadinha. Panamá não é industrializado, Belize, Nicarágua, nenhum país da América Central é industrializado. Paraguai não é industrializado. Os 3 mais industrializados, América Latina, Brasil, México e Argentina. E os 3 se industrializaram na lógica da substituição de importações. Beleza? Continuando aqui. Cite para mim agora problemas que nós temos na América Latina. Vamos lá, galera, rapidão. Vai ter uma questão só sobre problemas latino-americanos. Cite para mim exemplos de problemas latino-americanos. Problemas que são comuns nos 33 países. Vai. Intensas desigualdades sociais. O que mais? Corrupção, boa. O que mais? Violência, narcotráfico, milícias, facções, boa. O que mais? Muita instabilidade política, muita instabilidade política. Essa instabilidade política não gera segurança. Se não gera segurança, afugenta investimentos. Outro problema comum na América Latina, níveis educacionais, baixos, saneamento básico precário, falta de integração, é muito falatório e pouco pragmatismo. Isso tudo são problemas latino-americanos. Outro problema latino-americano, nós dependemos muito, como a gente gasta mal o dinheiro, como a gente gasta mais do que deveria gastar, muitas vezes dívidas externas, muitas vezes nós dependemos economicamente das potências europeias, ou norte-americanas, ou asiáticas. Isso são tudo problemas latino-americanos. Embora que essa questão vocês vão gabaritar com facilidade, porque como nós vivemos todos os dias esses problemas, nós somos doutores, né, em problemas. Tá? Muito bem, saímos daqui e vocês sabem que se o Grega promete, o Grega cumpre. Eu lembro que nessa sala eu peguei um mapa, botei números dentro e chamei a galera aqui na sala para completar o mapinha, os mapinhas. Vocês lembram disso? E a galera gostou tanto do exercício que eu prometi para vocês que eu ia botar na prova, lembram? Eu lembro. Então, o que eu vou fazer? Para cobrar a geopolítica da América Latina, eu vou colocar um mapa da América Latina e tirar os nomes. E aí vou citar um conflito geopolítico e perguntar para vocês, esse conflito envolve os países indicados em quais números? Entendeu? Aí o aluno tem que saber quem é o país, quem é o número, quem é o conflito. Não é legal? Não é legal? Não é uma questãozinha boa? Cadê aquele aluno aqui, aquela aluna que acertou tudo aqui na sala? Cadê aquela menina que acertou tudo? Não estou vendo ela. Quem foi aqui que eu chamei aqui na frente que acertava tudo? Oh, meu Deus, vocês mudaram de lugares? Alguns. Mas, em resumo, para você bondoso, tá? O que é o bondoso? Eu escolhi a América Central. Não é o que vocês mais sabem? É claro que eu não fiz isso, eu botei a América do Sul, tá? Peguei a América do Sul. Processo, tudo é processo. Comecei de leve. Pô, na prova 6 é o continente asiático, tá? Tirei todos os nomes e botei números dentro dos países. Então, como essa é a primeira, para dar aquela emoção. Ó, vou dar uma dica para vocês, hein? Vai ter um mapa, sem nomes, só com números, e eu vou cobrar o conflito geopolítico envolvendo Essequibo. Tu acha que estou dando a questão aqui? Tu acha que estou dando? Está muito fácil. Está muito fácil. Posso pegar outros problemas, então? Outros problemas? Todo mundo sabe? Todo mundo lembra do conflito de Essequibo? Não. É que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quer pegar um pedaço da Guiana, porque descobriu que no litoral da Guiana tem um monte de petróleo. E por isso que ele fez um referendo e agora quer anexar uma parte da Guiana chamada Essequibo ao território da Venezuela.
Vocês não lembram disso que eu comentei aqui na sala? Lembro, claro que lembro. Você tem 2 ou 3 pequenos conflitos geopolíticos aqui na América do Sul que eu vou perguntar. Esse conflito envolve os países indicados no mapa com o número tal. Questãozinha emocionante, não é verdade? Vocês não gostam de uma questãozinha emocionante na prova, assim, para ver se o cara sabe a matéria, não sabe? O cara ver se o cara consegue se superar, não? O que foi, memória? Não entendi. É fácil. Muito bem, vamos para a geografia do Brasil agora. Indicadores socioeconômicos. Começando com o IDH. Vocês sabem que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele mede a qualidade de vida. Essa pesquisa foi criada por 2 funcionários da ONU em 1990, com base em 3 critérios. Saúde, como é que se mede a saúde? Através da expectativa de vida. Educação, como é que se mede a educação? Quantos anos em média as crianças ficam na escola? Quantos anos o governo gostaria que ficasse? E depois, a renda per capita. Como é que se mede a renda per capita? Pega o PIB do país, divide pelo número de habitantes, pronto, é o PIB per capita, a renda per capita. Se alguém me perguntasse assim, presta atenção agora, questãozinha de prova. Vamos aplicar isso ao Brasil. Grega, é verdade que o IDH brasileiro melhorou no último ano? Sim. O Brasil melhorou 5 posições no IDH. Passou da posição 89 para a posição número 84. Melhorou. Mas se o melhor do mundo é Islândia. Mas se perguntassem para mim, nos 3 indicadores, qual hoje o Brasil está pior, qual você escolheria? Educação. O Brasil melhorou na expectativa de vida, o Brasil melhorou na renda per capita, mas, cara, nas últimas pesquisas do IDH, parece que a gente está patinando, parece que a gente está atolado, a gente não avança na educação. Fizemos a reforma do ensino médio, achando que ia melhorar. Vocês gostaram do novo ensino médio? Não. Pois é, fizemos a reforma da reforma, voltamos para o novo velho, o velho novo. Porque a gente fez a reforma, vocês não gostaram. Aí a gente fez a reforma da reforma e voltamos para o velho. Então, o novo ensino médio é o velho ensino médio, que já não funcionava. Então, só para ver como a coisa não avança, tá? Muito bem, posso dizer que o Brasil tem o melhor IDH da América Latina. Verdadeiro ou falso? Falso. Perdemos feio para vários países. Perdemos para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, uma galera, lembra? Mostrei isso para vocês. O Brasil perde para vários países aqui na América Latina. Outra coisa, ainda naquela aula sobre indicadores sociais, vocês lembram o que é desemprego conjuntural? Desemprego conjuntural é a mesma coisa que desemprego local. Tipo assim, a economia brasileira vai bem, mas tem um problema só lá em Brusque, gerando desemprego. Beleza? Isso é conjuntural, momentâneo, local. Desemprego estrutural é desemprego que atinge o mundo todo. Fruto de robotização, automação, algoritmos, inteligência artificial, entendeu? Isso é estruturante. Outra coisa importante, posso dizer que vem caindo a taxa de desemprego no Brasil? Sim, vem caindo o desemprego no Brasil. Porém, contudo, todavia, no Brasil é muito alto o número de trabalhadores informais. Pessoas que não têm carteira assinada, que não têm contrato de trabalho, que não têm garantias trabalhistas. Essas pessoas estão na gig economy, a chamada economia dos bicos, a economia informal. E a grande maioria delas estão nessa economia não porque querem. Elas gostariam de ter um bom emprego, um bom salário, carteira assinada. Mas como não conseguiram isso, acabaram sendo que empurrados, acabaram por necessidade indo para a economia dos bicos. Inclusive, na última década, em virtude do crescimento da internet, das plataformas digitais, vem crescendo, olha aqui, a chamada uberização da economia, ou uberização do mercado de trabalho. Muitos trabalhadores que não conseguem empregos formais com carteira assinada, por desespero, aceitam trabalhar para essas plataformas. Em troca,
de uma valorização financeira. Só gostaria de deixar bem claro, tá? Esses trabalhadores não são empregados da plataforma. Não, eles não têm contrato de trabalho. Vou pegar o caso aqui, tá? Que você foi uma questão do vestibular. Muitos entregadores de delivery da vida aí, eles não são nem donos do carro, nem donos da bicicleta, do patinete elétrico, eles muitas vezes alugam. E olha que louco, eles não são empregados da empresa de entrega, não são empregados da plataforma digital que vocês utilizaram para encomendar ou fazer o pedido, eles não são empregados de vocês que encomendaram, por exemplo, a comida, não são empregados do restaurante, eles até podem tirar férias, mas só tem um pequeno probleminha. O que acontece se eles tirarem férias? Não tem rendimento, não tem renda. Por que eles geralmente não têm fim de semana? Porque quando vocês mais pedem, quando nós mais utilizamos esse tipo de serviço, eles geralmente não têm plano de saúde, não contribuem com o INSS, no futuro não vai nem poder se aposentar. Nós chamamos isso de precarização das condições de trabalho. Coloca lá. Isso é um problema mundial, tá? Só que aqui no Brasil, como tem muitas formalidades, esse problema fica mais intenso ainda. Vem ocorrendo no mundo inteiro uma precarização das condições de trabalho. E isso preocupa especialistas. Se você vai para a UFSC, se você vai para a Federal do Paraná, tem que ficar atento a essas términos. Vocês entenderam esse termo, uberização da economia? Porque o Uber é uma dessas plataformas digitais, né? O Uber é a maior empresa de transporte do mundo, só que ela não tem um carro. Não existe empresa de transporte no mundo que movimenta tantas pessoas diariamente no mundo quanto o Uber. Só que o Uber não tem um carro. Só para vocês pensarem. Beleza? Muito bem, vamos agora para o módulo 14, que é um módulo extremamente importante, indústria brasileira. Vamos com calma, até montei um esqueminha aqui para vocês, básico. Vocês sabem, até porque o Chico explicou isso, eu também ensinei para vocês, que as primeiras indústrias do Brasil surgiram lá no metade do século XIX, no Segundo Império. Dom Pedro II, Barão de Mauá, as primeiras fábricas, as primeiras ferrovias e tal. Mas, eu enfatizei aqui na sala de aula que, do ponto de vista geográfico, o Brasil vai viver um processo de industrialização a partir do governo Getúlio Vargas. A partir de Getúlio Vargas, anos 30, tanto o primeiro governo Vargas quanto o segundo. O Vargas vai botar em prática a política de substituição de importações. Temos que produzir aqui e deixar de ficar, né, comprando tudo lá de fora. Getúlio Vargas vai abrir várias empresas estatais de base. Cite para mim indústrias de base criadas por Getúlio Vargas. Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e muitas outras. E essas indústrias de base ajudaram o Brasil realmente a se industrializar. Mais tarde, JK, naquela lógica do plano de metas, queria fazer o Brasil crescer 5 anos, crescer 50 anos em 5, JK atraiu indústrias do quê? Para o Brasil? De automóveis, indústrias automotivas, indústrias de automóveis, as montadoras de automóveis, fazendo com que o Brasil começasse a produzir bens duráveis. Ajudou bastante a indústria brasileira. A partir de 64, os militares chegam no poder. E aí os militares pegaram muito dinheiro emprestado e aplicaram aqui dentro do Brasil, em grandes obras, em infraestrutura, energia, pontes, estradas, gerando o chamado milagre econômico brasileiro. Ajudou o Brasil a se industrializar, o Brasil virou o 7º PIB do mundo, beleza? O Brasil passou a exportar produtos industrializados, mas, por outro lado, o Brasil ficou endividado, o poder de consumo das famílias brasileiras caiu, a desigualdade social explodiu, gerando condições para que na década de 80 o Brasil entrasse na chamada década perdida. Crise, recessão, desemprego, hiperinflação, moçada, cuida agora.
Por mais que a década de 80 tenha sido uma década perdida de crises econômicas, foi o auge da indústria brasileira. Por quê? Porque os militares, para proteger a indústria nacional, criaram barreiras. Não tem as barreiras que o Trump está criando contra o Brasil agora? Os militares criaram barreiras tarifárias para impedir a entrada de industrializados no Brasil, forçando os brasileiros a comprarem da indústria nacional. Por isso foi o auge da indústria brasileira. Só que o Brasil estava quebrado. Era necessário abrir a economia. Era necessário aplicar políticas neoliberais. 1990, quem assume o poder é Fernando Collor de Mello. Ele abre a economia, acaba com as barreiras, deixa produtos industrializados importados entrarem no Brasil. Esses produtos vão concorrer com a indústria nacional, por isso, olha para cá, nos últimos 30 anos, a participação da indústria nacional brasileira no PIB brasileiro vem caindo, porque ela não consegue concorrer com a entrada de industrializados importados. Fechou? Quem é o estado mais industrializado do Brasil? São Paulo. Quem é a região mais industrializada? Sudeste. Posso dizer que nos últimos 30 anos no Brasil está ocorrendo uma desconcentração industrial? Sim ou não? Sim. Para terminar esse assunto, vocês lembram que eu fiz um mapinha de Santa Catarina, das regiões industriais de Santa Catarina? Lembra ou não lembra desse mapinha? Não lembro do mapinha. Deixa eu achar aqui na internet rapidinho. Ó, regiões industriais de Santa Catarina. Só um pouquinho. Ai. Mapa. Regiões. Vou pegar esse aqui mesmo, não tem problema. Vamos lá então, ó, para quem esqueceu, tá? Região nordeste do estado, região de Joinville, é muito forte a indústria metal, mecânica, elétrica. Já o Vale do Itajaí, região de Blumenau, de Brusque, é muito forte o polo têxtil. Floripa, vocês sabem que é o maior polo tecnológico de Santa Catarina. Sul do estado, cerâmicas, indústrias de mineração. Região serrana, região de Lages, madeira, papel, celulose. Oeste do estado, agroindústrias, indústrias alimentícias. Planalto Norte catarinense, além de madeira, moveleiro. Vocês lembram desse mapa? Não lembra? Quer bater uma foto? Fica à vontade se quiser fotografar com o celular, tá bom? Porque é sempre bom, né? Belezinha? Agora só não lembro se eu botei isso na prova ou não. Tem prova A, prova B, prova C. Ah, mas também se não caiu, se cair, vocês estão bem. Se não cair, também vai pra galera. Beleza? Todo mundo fotografou? Posso avançar? Fechou, meu irmão? Isso. Fechou lá atrás, vai. Fechou? Maravilha. Vamos lá então. Módulo 15, que fala sobre migrações. Só lembrando que o módulo 16 também é migrações, tá? Eu não quis colocar o módulo 16 todo, então só vou, a partezinha do 16 que eu quero, eu vou literalmente trabalhar aqui com vocês. Mas primeiro vamos para o módulo 15, migrações. Como é que nós chamamos aquela migração diária, de vai e volta, realizada por estudantes e trabalhadores que moram numa cidade, vão trabalhar ou estudar em outra cidade, no final do dia voltam para casa, dentro lá. Como é que nós chamamos aquela migração que o indivíduo vai de uma região para outra conforme as estações do ano, os ciclos da economia, sazonal ou transumância? Boa, olha para cá. Qual foi o período da história brasileira que nós mais recebemos estrangeiros?
Não? Vamos lá? Ó, copiem isso, pelo amor de Deus, ó. Quando o assunto é imigração, tá? Estrangeiros vindo para o Brasil. O período que nós mais recebemos estrangeiros foi de 1850 até 1934. O que acontecia na metade do século XX que atraía estrangeiros para o Brasil? Galera, metade do século XIX, qual era o ciclo econômico que se espalhava e precisava de muita mão de obra? O café. O café precisava de mão de obra. Por que nós não usamos os escravos negros como a gente usou na cana e no ouro? Vai. Porque o Congresso tinha aprovado uma lei que proibia o tráfico negreiro. Como é que era o nome da lei? Lei Eusébio de Queiroz. Beleza? Então, o governo imperial foi lá na Europa fazer propaganda para atrair esses imigrantes para cá. Devemos lembrar que lá na Europa a situação não estava boa. Na Itália, na Alemanha, Portugal, Espanha, ou lá na Ásia, lembra o Japão? A situação não estava boa no Japão, lembra como, né? Tanto é que japoneses vieram para cá também. Quais foram os grupos que mais entraram no Brasil nesse período? Vai. Qual foi o grupo que mais entrou? Primeiro lugar, portugueses. Que só vais considerar imigrantes depois de 1822, independência do Brasil. Quem foi o segundo maior grupo que veio para o Brasil? Não, portugueses italianos. Foram plantar café no interior de São Paulo, principalmente. Pequenos grupos vieram para o sul do Brasil. Quem foi o terceiro maior grupo que veio para cá? Espanhóis. Ficaram principalmente em São Paulo e no litoral. Quem foi o quarto maior grupo? Agora sim, alemães. Esses vieram mais para o sul do Brasil. Então, ó, portugueses, italianos, espanhóis, alemães. Mais um grupo. Quem foi o quinto grupo? Japoneses. Perfeito. Esses foram os grupos que mais vieram. Os japoneses, principalmente São Paulo, para plantar café. Não só São Paulo, mas também para Mato Grosso do Sul, foram para a Amazônia, alguns até para o Sul, mas principalmente São Paulo. Ô galera, quem era o presidente do Brasil em 34? Getúlio Vargas. Cuida agora, ó. Isso vai estar na prova. Getúlio Vargas, ele criou uma lei restringindo a entrada de estrangeiros. Quem lembra o nome dessa lei? Lei das Cotas. Essa lei restringiu a entrada de estrangeiros. Getúlio Vargas também colocou em prática a seleção doutrinária. Em resumo, colocou em prática políticas que desestimularam a entrada de estrangeiros. Veio a Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra, o número até aumentou um pouquinho. Mas, usa lógica, ó. A partir do Vargas, o número começou a cair. Aí veio a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra subiu um pouquinho. Mas logo depois da Segunda Guerra, já nos anos 60, o Brasil entra no golpe militar e vai caindo a entrada de estrangeiros. Beleza? Para liberar vocês para o intervalo, alguma dúvida da matéria da prova? Não? Não tirar uma das duas. Tchau para vocês, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ajudou a revisão? Ajudou? Depois vocês compartilham esses arquivos de áudio que vocês fizeram aí, tá?